Olá a todos, tudo bem com vocês? Vamos dar então continuidade à série sobre o dízimo. Vamos entender melhor quem eram os escribas e os fariseus e o que eles têm a ver com o dízimo. Vamos entender também com quem o Messias estava falando em Mateus capítulo 23, versos 23. Então, vamos lá. Os escribas da antiga Israel eram homens instruídos cujo trabalho era estudar a lei, ou seja, a Torá, transcrevê-la e escrever comentários sobre ela. Os escribas foram além da interpretação das Escrituras e acrescentaram muitas tradições feitas pelo homem. Ou seja, além da lei já existente, que era a lei de Moisés, a Torá, os escribas interpretavam essas leis e, da mesma forma como interpretavam, criavam outras leis e outras tradições, que eles, em conjunto, julgavam ser o ideal. O objetivo original dos escribas era sério: conhecer e preservar a lei e encorajar outros a guardá-la. Entretanto, as coisas ficaram terrivelmente erradas quando tradições feitas pelo homem ofuscaram a palavra de Deus, ou seja, a Torá, a própria lei dada por Deus. Então, esses eram os escribas. Agora nós vamos entender quem eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus muito religiosos, ou seja, da tribo de Judá, que se dedicavam a obedecer a toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as Escrituras, o que chamamos hoje de Velho Testamento, mas na verdade é a Torá. Eles também seguiam muitas tradições orais. Os fariseus acreditavam que, para agradar a Deus, cada pessoa tinha de obedecer fielmente a todas as regras das Escrituras e da tradição. Os fariseus formaram as sinagogas. Muitos hoje dizem que sinagoga é a igreja em que as pessoas vão. Não tem nada a ver. Então, as sinagogas, elas serviam simplesmente para ensinar as leis de Deus, a Torá, ao povo. Era isso que se fazia dentro da sinagoga. O Messias condenou os fariseus por sua hipocrisia. Eles faziam muitas coisas só para manter as aparências e davam mais atenção à tradição oral que à palavra do Criador. Muitos caíram no legalismo. Obedecer a todas as regras se tornou mais importante que um coração sincero e arrependido. O Messias também condenou seu desprezo e sua falta de compaixão por todos que não conseguiam seguir seu alto padrão de vida. Compreendido isso, podemos verificar que Deus está falando especificamente com os escribas e fariseus. Isso em Mateus 23. Obviamente que o povo judeu cumpria ainda as leis de Moisés e cumpre até hoje, pois o templo ainda estava de pé e eles deveriam cumprir as leis. Dentre essas, que incluíam o templo estar de pé, era a entrega dos dízimos, das primícias. Mas essa passagem, especificamente, o Messias está falando com escribas e fariseus. A gente vai verificar isso mais à frente. Outro detalhe importante aqui é que o Messias também é da descendência da tribo de Judá. Então, as igrejas utilizam esse versículo, que vamos verificar abaixo, para lhe falar que Jesus ordenou que dessemos o dízimo. Porém, esquecem de ensinar para quem o Messias está falando. E outro detalhe: essa lei, segundo os pastores, os padres, as religiões,
essa lei do dízimo nós temos que cumprir. Mas e as demais leis que esse mesmo povo cumpria? Ah, entendi. Essas aí então não precisa, né? Essas leis não precisa a gente cumprir. Somente o dízimo mesmo que a gente tem que levar para a igreja e entregar na mão deles, né? Pessoal, um recadinho bem rápido aqui. Caso você esteja chegando hoje no canal e queira acompanhar a série sobre o dízimo, peço que te inscreva e ative as notificações. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe um aviso. E caso tenha perdido algum vídeo da série, basta acessar a nossa playlist aqui no canal. Tem uma playlist exclusiva sobre o dízimo. Peço também que ao final do vídeo você deixe o seu gostei ou não gostei. Então, agora que a gente entendeu quem eram os escribas e quem eram os fariseus, nós vamos ler Mateus 23. O Messias censura os escribas e fariseus. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dizimar a hortelã, o endro, o cominho, enfim, devolver a 10ª parte. Mas não omitir aquelas. Quais aquelas? A misericórdia, o juízo e a fé. No versículo 24, condutores cegos, que coais um mosquito, ou seja, eles observam um mosquito, aquela coisa mínima ali, como se fosse grande coisa, mas eles engolem um camelo. Então, para eles engolir um camelo não tem problema. Mas se você não devolver o dízimo das coisas mínimas, porque você veja, hortelã, endro, cominho, eram coisas mínimas. Se você não devolvesse isso, eles já julgavam as pessoas. Eles não usavam de misericórdia com aquelas pessoas. Mas eles mesmos engoliam um camelo. Ou seja, coisas muito piores. Observe que eles se atentavam tanto aos mínimos detalhes, não deixavam escapar nada do dízimo. Porém, não praticavam o mais importante. Ou seja, era importante eles dizimarem, sim, porque eles deveriam fazer isso, isso estava na lei de Moisés. Mas eles também deveriam fazer o juízo, também deveriam ter misericórdia para com o próximo e ter a fé. Outro detalhe que o Messias fala é que deveis, porém, fazer estas coisas. Eles de fato tinham que separar os dízimos, pois eram judeus, mas deixavam de fazer o que era o principal. Então, apenas para resumo, Mateus 23, versículo 23, não deve ser usado ou não deveria ser usado nas igrejas para justificar a cobrança do dízimo. Observe que aqui ele está falando, o Messias está falando com quem? Com quem participava do templo, com quem tinha algum poder ali no templo para ensinar. Ele não estava falando com o povo, ele estava falando com os escribas e fariseus. Essas pessoas tinham cargos importantes no templo. Essa palavra era especificamente para os escribas e fariseus. Logo, os pastores e religiosos em geral não deveriam usar essa palavra para te dar um envelope, por exemplo, para que você coloque um dinheiro e entregue lá na mão dele, ou no altar, entre aspas. Queria aproveitar e agradecer a todos que ficaram até aqui no vídeo e lhe dizer que não estou aqui para te falar o que você deve ou não fazer. Pelo contrário, busque no Criador a verdadeira sabedoria. A verdade está na palavra dele, ou seja, na Bíblia. E é dele que você deve aprender. Busque sempre aprender do Messias e do Criador. No próximo vídeo,
vamos entender a parábola do fariseu e do publicano. Então, que o Criador os abençoe e fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.